A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo tranquilo? Tudo certo? Como que foi a aula anterior? Você assistiu? Você se inscreveu no canal? Você deu like? Se você fazer isso, você vai fazer com que o algoritmo identifique que esse conteúdo, que é a qual estamos trazendo para você aqui na plataforma, é muito importante e ele mesmo vai continuar divulgando. Mas também você pode, ao se inscrever e dar o like, compartilhar com amigos, vizinhos, irmãos e parentes, tá certo? A intenção nossa aqui é glorificar o nome de Jesus por através, né, da nossa coleção de teologia para todos, tá certo? Que seria o nosso conteúdo que está hospedado aqui na plataforma do YouTube. Na nossa matéria de escatologia. E isso, outras matérias que a qual virão. Tudo certo? Amém? Então vamos mãos à obra? Ainda na nossa matéria de escatologia, falando sobre a unidade de número 1, que é o estado intermediário dos mortos. Então, vamos para a nossa obra, nosso trabalho, né? Vamos para a nossa aula, tá certo? Dentro da nossa aula, a qual nós falamos na aula passada, nós paramos sobre as ressurreições na Bíblia. Lembrando que as ressurreições na Bíblia, ela está incluída ou está inclusa, né, dentro do estado intermediário dos mortos. Você lembra? O que é o estado intermediário dos mortos? É o lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Tudo certo? Lembrando que o estado intermediário dos mortos é a condição que está o corpo, que morreu, que foi até o cemitério, lembra disso? E que a alma e o espírito está em um local aguardando a ressurreição desse corpo. Amém? Aí é o que nós falamos sobre as ressurreições. Matéria essa que nós vamos ministrar aqui agora para vocês. Tudo certo? Papel e caneta na mão, caderno universitário e não deixe de ter a sua Bíblia, né, Scofield, tá certo? A Bíblia que é a qual nós estamos trabalhando nessa aula de escatologia. Então, ao nós adentrarmos na aula, nós vamos falar então sobre ainda da unidade de número 1, o estado intermediário dos mortos. E as ressurreições pertencem a esse estudo. Amém? Antes de nós começarmos a nossa aula, o nosso estudo, nós vamos ler aqui com vocês a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Scofield, que é a qual eu pedi para vocês comprarem, porque o estudo de escatologia está baseado nessa Bíblia, né? E nós vamos fazer o uso da leitura da Bíblia Sagrada, que está aí na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18. Mas nós só vamos ler somente o versículo 13, o versículo 14 e o versículo 16. Se você quiser pausar esse vídeo e ler todo esse capítulo, é bom, é importante e isso vai ajudar você a entender com mais clareza o que está por vir, né? Que está por ser ensinado futuramente. Mas vamos para o versículo 13 que diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Veja que está grifado. Acerca dos que já dormem. Então, são pessoas que a Bíblia está chamando que estão dormindo. Mas, porém, né, a alma e o espírito dessa pessoa está em um local, em uma certa região. Nós vamos aprender isso. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É um problema que estava acontecendo na igreja de Tessalônica, né? Muitas pessoas tristes, desanimadas acerca dos que dormem ou dos que morreram. Não vou entrar nesse assunto porque isso nós vamos explicar nas epístolas paulinas e quando nós estivermos justamente nessa carta. Versículo 14 diz:
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem. Mudou acerca dos que já dormem para aos que Jesus dormem. Deus os tornará a trazer com ele. Veja que está grifado aí. Aos que Jesus dormem. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, né? Olha aqui, vamos deslocar um pouco para vocês verem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Agora grifado. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Observe bem essa parte grifada. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como que eu posso entender esse versículo? Porque está falando aqui os que morreram em Cristo. Então, logo nós vamos observar que Jesus está sendo explicado, revelado no Novo Testamento. Lembra que Agostinho disse? O Antigo está revelado no Novo e o Novo está oculto no Antigo. Então, nós vamos entender que todos os irmãos do Antigo Testamento, né, eles estão ali aguardando uma ressurreição. E essa ressurreição, qual é? Porque eles estão ali, mas quando eles estavam vivos, eles estavam cercados ou de olho na promessa. Né? Mesmo de longe, a promessa, mas eles trilharam em um caminho desta promessa. Então, estão no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, essa promessa, profetizada pelos profetas maiores e profetas menores, registrado no livro do Antigo Testamento, nós vamos observar que ela acontece no Novo Testamento, mas eles ficaram no Antigo. Veja que interessante. Como que eu vou encaixar eles aqui? Porque aqui eles morreram em Cristo. E eles? Morreram pela promessa. Tá certo? É o que nós vamos entender sobre essa questão. Mas antes de nós adentrarmos nesse assunto, nós vamos apresentar aqui para vocês a respeito, né, acerca dos que já dormem, né? O cristão, se a gente observar, a Bíblia chama eles que eles estão dormindo, o ímpio não. Nós vamos aprender isso. Mas aqui está referindo às ressurreições, principalmente esse capítulo que Paulo vai expressar aos irmãos de Tessalônica. Aí nós vamos adentrar sobre as ressurreições. Temos duas palavras gregas, anastase e egeiró, ou egeiró, conforme a sua dicção. Vai definir o termo ressurreição. Essas duas palavras, anastase e egeiró, ou egeiró, está claramente indicando o quê? Tornar a vida, levantar-se, erguer-se, despertar e acordar. Vamos agora dar um zoom e observar. No Antigo Testamento é possível identificar a esperança da ressurreição no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 e 27. No livro do profeta, que é um dos profetas maiores, Isaías, capítulo 26, versículo 19. Até mesmo em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Já no Novo Testamento, já com Jesus em curso, né, nós vamos observar sobre quando fala ali, né, Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, aí há uma indagação e aí sai essa palavra, ao último dia, que é a última, né, é o que está expressado aqui para vocês, a ressurreição do último dia. Então, nós podemos assim ter a compreensão de que a Bíblia vai tratar de dois tipos de ressurreição. Sendo que a primeira ressurreição está fragmentada por fase. Veja bem, por fase. A segunda ressurreição, fase única. Um lapso temporal de milênio entre
a última fase da primeira ressurreição, que é o que nós vamos aprender aqui, até a ressurreição dos últimos dias, ou a última ressurreição. Então nós vamos aqui, ó. Primeira ressurreição é para a vida. Tá certo? A segunda ressurreição é para a morte. É isso que diz o livro de Apocalipse. Lembrando que a primeira ressurreição, ela está fragmentada por fase. A segunda ressurreição, existe 1000 anos de intervalo, mas fase única. Venha comigo e vamos aprender a respeito desse assunto. O assunto da nossa aula agora, que é dando continuidade da aula passada, é a primeira ressurreição e segunda ressurreição. Vamos começar pela primeira ressurreição. Olha aí. A primeira fase. Essa fase vai referir-se à ressurreição de Cristo e de muitos santos do Antigo Testamento. Está repetido ali, mas dá para corrigir aí. Você pode observar que eu estou corrigindo aqui. Então, Jesus, na primeira ressurreição, na primeira fase, ele abre a porta da primeira ressurreição, fazendo a inauguração dessa primeira ressurreição. Então, logo, Jesus, ele entra no estado intermediário, porque ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscita, abrindo a inauguração da primeira fase, que é abrindo a porta dessa primeira fase, né? Que o Antigo Testamento, em Levítico 23, 10, 12, 1 Coríntios 15, 23, Novo Testamento, vai chamar isso de quê? Primícia dos que dormem, ou primeiro molho de trigo colhido. Abre lá a sua Bíblia em Levítico, capítulo 23, versículo 10, 12, que está apontando para a primeira fase da primeira ressurreição inaugurada por Cristo. Lembra? Quando nós entramos no livro de Levítico, nós vamos observar a tipologia que existe inserido dentro desse livro, no Antigo Testamento. A tipologia. Quando nós vamos para o Novo Testamento, que já é a revelação, que estava oculto no Antigo, nós chamamos de antipo. Nós vamos aprender isso no decorrer da nossa coleção de Teologia para Todos. Esse antipo é o cumprimento da tipologia. Então, Jesus abre a porta da primeira fase, inaugurando o quê? A primeira ressurreição. Aí vem a segunda fase. Que interessante. Essa fase refere-se à ressurreição dos mortos em Cristo. Aqui está apontando para quem? Para todos que morreram em Cristo. Não vá pensar que a primeira fase está se referindo a todos do Antigo Testamento. Não. Alguns ressuscitou depois que Jesus ressuscitou e entrou na cidade e foi visto por algumas pessoas, né, dentro dessa cidade. Tá certo? Então, observe bem. Quando fala da segunda fase, está se referindo à fase neotestamentária, que se efetuará no chamamento especial por ocasião da volta do Senhor Jesus sobre as nuvens. 1 Coríntios, né? Ou melhor, primeiro livro de carta aos Coríntios, né? Não podemos colocar aí Coríntias, porque aí não tem nada a ver com o livro, né? Às vezes as pessoas fazem confusão porque tem a sua torcida, enfim, mas esse não é o nosso assunto. Então, a carta é aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 e 17, que é a leitura oficial que fizemos. Então, a segunda fase está expressando aí para os neotestamentários que morreram em Cristo. O próprio Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, fala isso. E temos a terceira fase fazendo parte da primeira ressurreição. Olha que interessante.
Jesus inaugura, ressuscitando, fazendo parte da primícia dos que dormem, e alguns ressuscitaram junto com ele. Depois vem o arrebatamento da igreja e todos que morreram em Cristo, do Novo Testamento. Calma que daqui a pouco nós chegamos no Antigo Testamento. E vem a terceira, que é chamado da fase, né, do período da grande tribulação. Isso mesmo. No período da grande tribulação vai ter a última fase da ressurreição ou das ressurreições. Isso estamos frisando em 3 fases. Tem alguns acontecimentos aí, algumas ressurreições, né? Eu não coloquei como fase, mas eu coloquei principais, essas 3 fases fazendo parte da primeira ressurreição. Entendido? Tudo tranquilo? Pastor, está meio confuso. Para o vídeo, volta e ouve e assiste novamente. Tá certo? Então, recapitulando. Primeira fase, Jesus, as primícias do que dorme, ressuscita. E alguns com ele também, após a sua ressurreição. Segunda fase, para todos do Novo Testamento, neotestamentária, a igreja que vai ser arrebatada. Sou pré-milenista, pré-tribulacionista. Tá certo? Tá certo? Então, acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Ah, pastor, eu acredito, não tem nenhum problema. O importante é que você está pegando o conteúdo e a forma que eu estou apresentando para vocês pelo trajeto, né, dentro da escatologia. Para quem vai ser escatólogo, vai se especializar, é só buscar mais especialidade no assunto e você vai aprofundar cada vez mais. Aqui é um curso de teologia, né, de coleção de teologia para todos, que você vai aprendendo. Tá certo? A primeira fase, Jesus, a primícia dos que dormem. A segunda fase, para a igreja e todos que estão vivos, né, que vão ser transformados, e todos que morreram em Cristo, que vão ser ressuscitados, que é o assunto. E a última fase, que é chamado de a fase, né, dos mártires da grande tribulação. Tá certo? Essa fase da primeira ressurreição refere-se aos mortos no período da grande tribulação, os quais é conhecido como mártir da grande tribulação. Refere sobre o quê? Refere sobre as respigas da colheita. Então, essa última aí é o último rabiscozinho, as últimas respigas, as últimas sobra que teve, acontece no período da grande tribulação. Esses são diferentes dos testemunhos que vão ressuscitar na metade da 70ª semana. 3 anos e meio, essas 2 testemunhas ressuscitam, e mais 3 anos e meio acontece aí para finalizar o período, né, da grande tribulação. Fechando aí a última semana para entrar nas 70 semanas de Daniel. Tá certo? A primeira ressurreição, ela vai contemplar o quê? Dessa primeira ressurreição que nós estamos estudando. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Primeiro, Cristo as primícias do que dormem, né? Carta do apóstolo Paulo escrita aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e o versículo 23, parte A. Segundo, os santos que saíram do sepulcro depois da ressurreição de Cristo. Veja bem, os santos que saíram dos sepulcros, né, depois da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou e junto ou depois dessa ressurreição de Jesus, ressuscitaram os santos. Olha só que interessante. A Bíblia chama de santo. Se você abrir Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, você vai ler essa referência, né? A Bíblia chama de santos. Pastor Antônio Gilberto, no calendário das profecias bíblicas, ele vai chamar aí os santos do Antigo Testamento. Mas quem são? Não sabemos. Mas que Jesus, ao ressuscitar, fazendo primícia dos que dormem, depois eles também levantam da sepultura, fazendo parte dessa inauguração, abrindo essa porta. Depois, o 3 ali, os que são de Cristo no momento do arrebatamento, tá certo? Tudo fazendo parte da primeira ressurreição. Aqui,
a referência 1, a referência 2 é da primeira fase. A referência 3 é da segunda fase. Tá certo? A 4 não está fazendo parte dessa fase, mas está dentro da grande tribulação, que são as duas testemunhas que vão ressuscitar quando completar 3 anos e meio certinho de 7 anos da grande tribulação. Elas ressuscitam. Tá certo? Tudo isso fazendo parte da primeira ressurreição. E depois, os mártires da grande tribulação que ressuscitarão após o segundo advento do milênio. Então, antes de acontecer o milênio, esses mártires da grande tribulação vão ressuscitar, fazendo parte da terceira fase, que é o que nós apresentamos para vocês aqui, tá certo? E aí encerra-se a primeira ressurreição. Tudo certo até aqui? Tranquilo? Muita calma, porque é assim mesmo, nós vamos construindo parte por parte. Aí eu coloquei para vocês aqui as fases, né, mais fragmentadas nesse gráfico. A era da igreja, a tribulação, que você está vendo aí, e o reino milenar e a eternidade. Dentro da tribulação, nós temos a última fase da ressurreição. Lembra muito bem? Na era da igreja, para trás, nós temos a fase do arrebatamento da igreja, que é a segunda fase. A última fase, chamada terceira fase, que é a qual nós aprendemos aqui, ó, essa terceira fase, que é chamado de respiga da colheita, né, conhecido como o mártires da grande tribulação, está justamente aqui dentro dessa tribulação, bem no finalzinho, do lado de dentro da tribulação. Eu coloquei aqui do lado de fora, mas para vocês identificarem que está do lado de dentro. E aí, se você ler junto comigo, você vai observar ali, ó, julgamento de gentios vivos, judeus vivos e dos santos do Antigo Testamento e da tribulação. Está tudo junto. Então vamos lá. Alguns escritores, alguns escatólogos, têm a visão que todos os irmãos do Antigo Testamento vão ressuscitar, isso mesmo, na última fase, que é da fase da primeira ressurreição. Existe essa linha teológica, esse pensamento teológico, os escatólogos dizendo que a igreja vai ressuscitar junto com os que estão vivos, fazendo parte da segunda fase, na era da igreja, o arrebatamento da igreja. Mas no período da grande tribulação, é todos do Antigo Testamento que vão ressuscitar. É uma linha escatológica, teológica, defendida por muitos pastores pentecostais. Se você comprou a sua Bíblia, Scofield, no capítulo 12 de Daniel, abre comigo lá para você ver o que Daniel, ou melhor, o que o pastor, escritor Scofield nos traz no comentário do rodapé da Bíblia. Olha o que o pastor ou comentarista aqui da Bíblia, Scofield, diz. Capítulo 12, versículo 2, tá? Eu vou ler aqui, não vai aparecer aí porque eu estou com a câmera deslocada aqui, tá? Essa ressurreição tem relação com o povo de Daniel, versículo 1, do capítulo 12 de Daniel. E os judeus. E é seletiva, não todos, mas dentre muitos. Uns ressuscitarão para a vida eterna, restrito àqueles que estão escritos no livro. Aí ele vai dizer aqui, ó, essa ressurreição vai acontecer depois da tribulação e se refere aos crentes do Antigo Testamento e da tribulação. Não se refere à igreja, esse versículo, esse texto, mas que a igreja já foi arrebatada, tá certo? Antes da tribulação. Veja só. Mas, no finalzinho da grande tribulação, todos os santos, tá certo? Todos os crentes do Antigo Testamento, santos, vão ressuscitar. A própria Bíblia, Scofield, nos apresenta isso. Então, é um pensamento, tá certo? Desses irmãos do Antigo Testamento. Todos vão ressuscitar no finalzinho da grande tribulação.
Observa comigo aqui, ó. Apocalipse 20, versículo 4, 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. O que está falando aqui? Do período da grande tribulação. Não aceitaram a marca da besta. E pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entraram aqui, ó. Tá certo? Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí o versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, segundo a ressurreição. Há um lapso temporal da primeira ressurreição, da última fase. Quando entram no milênio, a última ressurreição, em uma única fase, vai ter que passar todo o período do milênio. Todos vão ficar reservados e guardados durante esse trajeto. Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Está falando de quem? Da primeira fase, da primeira ressurreição, da segunda fase, da primeira ressurreição, da terceira fase, finalzinho da grande tribulação, da primeira ressurreição. Mas a segunda ressurreição vai passar todo o período do milênio. Tudo certo? Versículo 6. Bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem o poder a segunda morte. Segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tudo certo? Observe o que a passagem em Apocalipse 20, versículos 5b e 6 diz. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Observe que é a primeira ressurreição e não a única, porque ainda tem a segunda ressurreição. É isso que o texto está querendo dizer. Finaliza aqui, bem no finalzinho, a última fase da primeira ressurreição, entra no milênio, a segunda ressurreição, e ela vai até finalizar todo o reino milenar. Aí é que vem, ali ó, o julgamento de Satanás, não salvos céus e terra. Aí vem a segunda ressurreição, já depois que passou o reino milenar. Tudo certo? Tranquilo? Tá entendendo? Tá pegando aí? Isso é importante. Você anotar e buscar todo esse conhecimento. Aí eu coloquei aqui o Tribunal de Cristo, período da grande tribulação ali que vai passar. Aí eu coloquei aqui, grifado para vocês observar, que é o pensamento de muitos católicos, que os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar no finalzinho, fazendo parte da última fase da primeira ressurreição. E aí eu trouxe para vocês aqui um livro muito conhecido, muito aceitado, conceituado para nós assembleianos. Ou, por que não dizer para nós, pentecostal, pré-milenista e dispensacionalista. No finalzinho desse livro, olha o que ele diz aqui, ó, da Enciclopédia Popular de Profecias Bíblicas. Santos do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Lembra da Bíblia Scofield? Busca lá no rodapé. Também tem essa informação. Deixa claro que estes santos serão ressuscitados no final do período da tribulação para reinar com Messias em seu reino milenar. Você viu? E quantos outros livros? Manual de Enciclopédia, Manual das Profecias Bíblicas, Abraão de Almeida, também fala a mesma coisa. Então, nós temos aí, testemunho, a Bíblia, Scofield, nós temos a Enciclopédia Popular, nós temos, deixa eu ver se eu acho aqui, acredito que eu não vou achar aqui, nós temos um manual,
né, das profecias bíblicas de Abraão de Almeida, também traz a mesma referência. Pastor Juliano Frago, naquele livro escrito pela CPAD, né, sobre o fim dos tempos, também vai apresentar sobre isso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acredito que ele vai estar mais fácil para vocês verem comigo. Ó, tempo do fim. Pastor Juliano Frago traz isso também, fazendo referência desse período aí dos irmãos do Antigo Testamento. Você viu? Vamos para o próximo passo? Então, eu coloquei assim. É correto afirmar. Por que eu coloquei assim? Porque a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela não nos dá esse argumento. Mas eu coloquei assim, ó. A primeira ressurreição são, letra A, Cristo as primícias, tá certo? Letra B, ressurreição geral, tá certo? Que é da igreja, porque aqui está querendo dizer que é todos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Aqui é um ponto de referência, você pode... Pastor, eu acredito nesse ponto de referência aqui, que os irmãos do Antigo Testamento vão ressuscitar no finalzinho da grande tribulação, sem nenhum problema. Isso é a parte de visão escatológica, que é a qual eu estou passando para vocês entender, tá certo? Que está se referindo a isso. Mas eu coloquei aqui, para nós, a nossa declaração de fé diz que todos vão ressuscitar no arrebatamento da igreja, né? Fazendo parte das respigas, como diz Paulo na carta aos Coríntios, né? Capítulo 15, versículo 20 e 23. Aí eu coloquei, no grande dia do arrebatamento, os santos em Cristo serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Porém, cremos que haverá sim salvação na grande tribulação. Não aceitou a marca da besta? Foi salvo. Pois muitos, ao entrar nesse período de grande aflição, lamentar-se-ão por não terem sido fiéis a Cristo no período da graça e agora resolvem ser fiéis a Ele, mesmo que para isso percam suas vidas e sejam torturados. Esses, no final da grande tribulação, quando Cristo vier com a igreja, ressuscitarão para completar o que, pastor? Os números dos salvos que reinarão com Cristo no milênio. Eu e você fazemos parte desse projeto. Glória a Deus. Essas são as respigas, o rabisco da colheita, tá certo? É o mesmo que restolho ou sobra, certo? Entendido até aqui? E aí, tá gostando? Deu para você compreender a respeito das linhas de pensamentos escatológicos de alguns escritores? Tudo certo? Isso é material, isso é conteúdo bom. Às vezes nem todos trazem esse conteúdo para o ensinamento, para o entendimento dos nossos irmãos, até mesmo alunos, mas aqui eu estou trazendo para vocês de uma forma completa. Aí nós temos aqui julgamento de gentios vivos, judeus vivos da tribulação. Por que eu coloquei assim? Porque a nossa declaração de fé acredita que os irmãos, a ressurreição geral ali, letra B, e as respigas, né? Essa ressurreição geral e as respigas, todos que vão ressuscitar ali, vai ser tudo aí na segunda fase da primeira ressurreição. Pastor, mas então como que vai ficar na última fase da primeira ressurreição? São todos aqueles que estão no período da grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta, né? E nem adoraram, nem cederam ao anticristo, esses vão ressuscitar. Mas os santos não está aí, pastor? Segundo a nossa declaração de fé, não nos permite essa interpretação, diz que não. Mas existe um pensamento, uma linha teológica, que todos do Antigo Testamento vão ressuscitar no finalzinho da grande tribulação, fazendo aí a parte da primeira ressurreição. Amém? Tudo certo? Tudo tranquilo? Agora vamos para a última, né? A última fase, ou melhor, o último estudo sobre a segunda ressurreição.
que é uma fase só, né? É de uma vez só. A ressurreição para a condenação. Lembre-se que a primeira ressurreição é para a vida, tá certo? A segunda, para a morte. Então, a primeira ressurreição é para os que estão dormindo. A segunda ressurreição é para quem está morto. Referindo a quem? A todos aqueles que não aceitaram o plano do Calvário, que não aceitaram a Jesus como Salvador. Certo? Então vamos para essa última fase aí, ou essa última parte, né, da segunda ressurreição. Refere-se a todos os ímpios de todos os tempos que ressuscitarão no juízo final para receber o dano da segunda morte, a saber, a morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João 5:29. Como visto, as ressurreições de salvos e perdidos ocorrerão em ocasião distinta. Por quê? Porque a primeira ressurreição é para os que estão dormindo, mesmo que seja fragmentado por fase, mas é para os que dormem. Passará-se o reino milenar, aí vem a última ressurreição, que é chamada de segunda ressurreição, para a condenação e para a morte. Não haverá salvo nessa última ressurreição. Aí a minha pergunta é: você faz parte da primeira ressurreição? Ou melhor, você faz parte dos que estão aguardando o arrebatamento da igreja? Porque se morrer agora, você entra no estado intermediário, vai para um lugar, esse lugar é um lugar temporário. Aí você vai ressuscitar, aí você vai fazer parte da primeira ressurreição. Para nós que estamos vivos, aguardamos o Senhor. E os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Mas a segunda ressurreição para a condenação e para o desprezo eterno. Como visto, as ressurreições de salvos e perdidos ocorrerão em ocasião distinta, embora sejam mencionadas juntas em algumas passagens. Então você vai ver algumas passagens falando das duas juntas. Mas, porém, há um lapso de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Veja bem, há um distanciamento uma da outra de 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 6, atesta a distinção do tempo que ocorre entre as duas, separando as duas por através de 1000 anos. É o que nós observamos aqui, ó. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Primeira ressurreição, de todas as fases. Até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder a segunda morte. A segunda ressurreição. Porque é ressurreição para a morte. E esses que não fizeram parte da primeira ressurreição são os que morreram. Mas os que fizeram parte da primeira ressurreição são os que estão dormindo. Glória a Deus por isso. Se eu morrer em Cristo, eu vou fazer parte da primeira ressurreição. Se Jesus arrebatar, eu faço parte do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha a postura e a posição dado-nos a nós. E aí? Deu para pegar? Deu para entender? Se ficou meio confuso, o vídeo está aqui disponível para você assistir quantas vezes você quiser. Os slides estão bem aí, bem descrito para você ler e assim acompanhar a nossa aula, que é a qual estamos ministrando para vocês aqui. A expressão ressurreição dos dentre os mortos, no grego é ekton necron, contida em Lucas 20:35 e Filipenses 3:11, denota que no arrebatamento da igreja, os salvos em Cristo ressuscitarão dentre todos os mortos. O que quer dizer aqui? A primeira ressurreição vai ressuscitar
todos. Na primeira ressurreição, de todas as fases. E os que ficaram para a segunda ressurreição depois de 1000 anos. Quantos anos não teve até ali, né? Fechando a primeira fase, e quantos anos não vai ter ainda, que é os 1000 anos a mais, né? Os salvos em Cristo ressuscitarão dentre todos os mortos. Trata-se de uma ressurreição seleta dos salvos em Cristo, os que farão parte da primeira ressurreição, enquanto os ímpios não reviveram. Segue-se, veja só, segue-se a segunda ressurreição e é da condenação. O Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João 5,29. E ocorrerá depois do milênio, antes do juízo final. Eles vão ressuscitar e vão comparecer perante o trono branco para condenação dos seus atos. Os mortos que não reviveram até que 1000 anos se acabaram, deu o mar os mortos que neles haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Está se referindo a quê? A segunda ressurreição. A pessoa, uma vez ressuscitada, não morre mais. Romanos 6, 9, Lucas 20, 36, Apocalipse 19, 20. A ressurreição significa que o germe da vida física é revestido de um corpo glorificado e espiritual. Sabe de onde eu extraí isso? Do plano divino através dos séculos. Pastor Laurêncio Rosso explica isso daí. Você viu que interessante? Ó, o germe da vida física vai ser revestido de um corpo glorificado e espiritual. Puf, não morre mais. Todos os mortos serão ressuscitados. Somente os justos que vão receber corpos glorificados semelhante ao corpo de Jesus após a sua ressurreição. Seremos como ele é. Glória a Deus por isso. Os incrédulos, na segunda ressurreição, receberão apenas um corpo, e esse não glorificado, no qual poderão sofrer durante toda a eternidade. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5 a 10, capítulo 14, versículo 9 a 11, capítulo 21, versículo 8. O corpo glorificado, acredito que era para ter escrito assim, é composto de ossos e carne, mas não de sangue. Só corrige aí, tá? O corpo glorificado é composto de ossos e carne, mas não de sangue. Lucas, capítulo 24, versículo 39 a 43. Abre lá comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 39 até o versículo 43. 24. Por gentileza, abre a sua Bíblia aí. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Do 39, olha o que quer dizer aqui. Do 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o meu espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o creram, eles ainda por causa da alegria. Ficaram muito alegres com a ressurreição de Jesus, né? E estando maravilhado, disse-lhes: tende aqui algumas coisas que comer? Aí ele disse: então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Corpo glorificado é composto de osso e carne, mas não de sangue. Compre o livro O Plano Divino através do século, que você vai ter mais informações com mais detalhes sobre esse assunto.
Amém? Então finalizamos por aqui as primeiras ressurreições e a segunda ressurreição. E a próxima aula vamos falar sobre seio de Abraão, ou paraíso, Sheol, ou Hades, mundo das almas ou dos mortos, lugar de tormento, e o grande abismo intransponível. Tá certo? Esse aí é o assunto da próxima aula, que é a qual nós vamos apresentar a todos vocês. Ainda fazendo parte da unidade de número 1 sobre a ressurreição, ou melhor, sobre o estado intermediário dos mortos. Veja bem, o estado intermediário dos mortos. Está contido vários assuntos, sendo um deles a primeira e a segunda ressurreição, sendo um deles seio de Abraão, ou paraíso, Sheol ou Hades, mundo das almas ou dos mortos. Onde estão aqueles que estão aguardando, né, o toque da trombeta do Senhor, falado em 1 Tessalonicenses. E sendo parte da primeira ressurreição, todos estão aqui aguardando. E a última ressurreição, todos estão aqui aguardando. Que é uma fase só e que vai ser antes do juízo final do grande trono branco. Tudo certo, alunos? Tudo tranquilo? Então, aguardamos você para a próxima aula, se Deus quiser. Então, morrer aqui não é o fim, porém segue sim uma nova vida, em uma nova fase, em um novo ambiente, em uma eternidade, onde eu e você fazemos parte do arrebatamento da igreja ou da primeira ressurreição. Amém? Curve a sua cabeça e ora comigo. Amado Jesus, diante do exposto que a qual trouxemos aqui, falamos acerca das primeiras ou das ressurreições, da primeira e a segunda ressurreição, que cada um possa absorver e ter um entendimento, um conhecimento acerca deste assunto. Peço a bênção na vida de todos, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe.